Ok, botocudos, não querendo ofender aí a etnia, certo? Foi uma palavra que me veio à cabeça, certo, nesta quinta-feira, dia de feriado, dia do trabalho, certo? Eu vim desenvolvendo umas ideias aí, sabe, em torno do pensamento de que a partir do Neolítico, quando os humanos sossegaram o facho, certo? E aquietaram e começaram, sabe, aí, sabe, a domesticar sementes e fazer plantação, e domesticar animais e fazer criação, tá certo? E tirar do próprio quintal o sustento. Isso aí se deveu ao trabalho, tá certo? Ao esforço humano, sabe? Ao esforço humano físico e mental, né? Aí sabe, pensado, né? Calculado, racionalizado, certo? Avaliado, pesado, aí sabe, aí, matematizável. E essas coisas todas aí, sabe, que engendram a capacidade humana de pensamento e de planejamento e de discussão e de avaliação e de tomada de decisão, sabe? Eu penso nessas coisas todas que foi o que fez que foi o que fez a nós chegar onde estamos hoje, sabe? Agora isso aí a gente pode dizer assim, teve uma pena, como é que a gente pode dizer, foi penalizado, tá certo? E assim, essa coisa se potraiu no tempo, potrair, potrair, certo? Quer dizer, isso se deu no tempo, perpassou o tempo, sabe? Se seguiu no tempo, como quiser, entendeu? Potrair, tá certo? E assim, sabe, foram muitos esforços superpostos, tá certo? Aí, sabe, muita cultura, essa coisa toda que a gente chama desse esforço humano, sabe, sobre o físico, né, que a gente chama de cultura, certo? E o trabalho se insere aí como central nessa construção da humanidade, do ser humano, tá certo? E com vantagem sobre as outras espécies vivas, né? E, e faz com que hoje se reconheça, né, dentro do sistema que a gente vive hoje, do sistema capitalista, aí uma data, uma efeméride que dignifique, sabe, esse esforço aí, sabe, que faz a gente celebrar hoje no 1º de maio o Dia do Trabalho, tá certo? Tem uma discussão aí sobre quem é que produz, quem é que reproduz a vida, sabe? Uns dizem que são os meios de produção, que é o capital, tá certo? E há outros aí que dizem que o que garante aí, sabe, a reprodução da vida, tá certo? É o esforço humano, sabe? O trabalho, tá certo? Os braços, tá certo? Os braços da maioria, tá certo? Porque eu fico pensando aí a partir do Neolítico, quando, né, o ser humano se estabeleceu, fixou moradia fixa, porra, é foda essa redundância aí, certo? Fixou moradia em casas de pedras, sabe? Ou não, certo? Em tendas no deserto, como queiram, sabe? Aconteceu isso porque havia quem tivesse aí títulos, propriedades, certo? Mas havia aqueles que prestavam serviços, sabe? Que executavam o trabalho, tá certo? No tempo do escravismo, que foi a maior parte do tempo, aí, sabe? Maior parte não, foi uma parte do tempo aí, sabe, de utilização do trabalho para produzir bens econômicos, tá certo? Bens de consumo, tá certo? Bens para o mercado, tá certo? E aí vão aí as mercadorias já entrando aí, sabe, na cena econômica. Aí, sabe, mas havia aqueles que, sabe, que ficavam de longe organizando o trabalho, sabe, e
fazendo, sabe, o escravismo funcionar. Depois veio o servilismo, sabe, na Idade Média. O escravismo se deu na Idade Antiga, o servilismo vai se dar na Idade Média, para agora, na Idade Moderna, a gente observar o trabalho, depois poderia ter um nome, certo? Um trabalho de semi-escravismo, de certa forma, ou de semi-servilismo, como quiser, tá certo? Porque, no fundo mesmo, a figura daqueles que têm os títulos de propriedade, que têm hoje o capital na mão, eles continuam operando, por um lado, tá certo, pela direita, e do outro lado tem aqueles que têm a força do trabalho, sabe, e que fazem aí, sabe, as máquinas das fábricas, das indústrias funcionarem, tá certo? Que a maioria que são os trabalhadores, certo? Marx dizia que os trabalhadores têm apenas, não tendo títulos e nem propriedades de meios de produção, eles têm apenas a força do trabalho, certo? São os proletários, eles têm apenas os filhos aí, sabe, com bocas para alimentar. Eu fico lembrando, rapaz, do meu pai, sabe? Quando hoje se discute essa história da escala de 6 por 1, sabe? Ele era motorista de ônibus aqui em Belém. Isso, vou dar só um exemplo, tá certo? E o patrão dele morava no bairro da Pedreira, que está distante aqui, sabe? Não sei quantos quilômetros, tá certo? E ali na Pedro Miranda, sabe? Com a Estrela, eu acho, sabe? E ele ia para lá, eu não sei, eu acho que ele saía de madrugada para o ônibus dormia na porta da casa do patrão, certo? Ele não poderia vir para trazer o ônibus para a porta da casa dele, o barraco dele, certo? Porque era um barraco e numa área de alagado, tá certo? E de rua sem pavimento, tá certo? Onde se andava por cima de ponte. E ele não poderia largar o bem do patrão no meio da rua ali, na Zé Bonifácio, sei lá, entendeu? Então ele tinha que deixar o ônibus na frente da casa do patrão, era o Expresso Diniz, e era um carro, era um Chevrolet, pelo que me lembro. Tá certo? Outro dia eu estava falando do Lotinho, sabe? Falei que ele dirigia uma lotação, e era uma lotação Mercedes, e eu queria falar a palavra cara fina, tá certo? E não vinha, tá certo? Onde o motor não era dentro do salão do ônibus, certo? Era fora, o motor ficava fora, e por isso a gente chamava de cara fina. Os que tinham motor dentro do salão, ao lado da cadeira do motorista, a gente chamava cara chata, tá certo? Mestre dirigiu o Asa Branca, tá certo? Que foi um ônibus de propriedade de um conterrâneo dele, lá em Altamira, um tal de Bibiu Neto, tá certo? Que pegou algum dinheiro aí, sabe, comprou um chassi Mercedes e montou sobre ele uma carroceria de madeira, tá certo? Tinha um tipo de madeira que era usada para fazer, não vou lembrar agora o nome, mas uma madeira, sabe, que recebe bem o prego, que não racha, aquela coisa. Como é o nome daquela madeira? Porra, não vou lembrar. E eu lembro da fábrica saindo na Almirante Barroso, certo? Como é que chamava aquela rua ali? Não vou lembrar também. Fica ali ao lado da Humaitá, tá certo? Não sei. Mas assim, tinha uma oficina lá, sabe? Uma marcenaria, sabe? Carpintaria. E lá faziam carrocerias. Eu lembro isso porque eu cheguei a acompanhar mestre enquanto fazia o ônibus, acho que o Asa Branca, tá certo? O Asa Branca, não sei se era o Asa Branca, não sei. Eu só sei que eu ia lá, sabe? O mestre me levava, me deixava ir com ele, tá certo? E eu ficava olhando ali aquelas coisas. Aí eu estou tentando lembrar o nome da madeira que eles trabalhavam para usar para fazer as curvas, sabe? As peças curvadas, aquela coisa toda ali, sabe? E facilitava. Mas o mestre, sabe, quando ele largava, eu não sei que horas ele pegava, tinha uma linha de ônibus chamada Cristo, sabe? Que era um ônibus que circulava até meia-noite, salvo engano, aqui dentro de Belém, tá certo? Depois disso, o ônibus era recolhido, tá certo? E a cidade ficava sem transporte coletivo, tá certo? E eu me lembro que o mestre largava, acho que por volta desse horário aí, tá certo? Não sei se ele largava às 10 horas, não lembro, sabe como é que era o acordo trabalhista. E eu só sei dizer que ele vinha lá da Estrela, da Pedro Miranda com a Estrela, sabe? Eu acho que ele vinha a pé porque não tinha mais transporte, rapaz. Nessa época não tinha essa história de bicicleta, tá certo? E aí, sabe, ele se atirava de lá, rapaz, sabe? Acho que ele gastava umas 2 horas, sabe, para chegar aqui no barraco, aqui no bairro do Guamá, sabe? E eu não sei por onde ele vinha. E para chegar até o barraco dele, sabe, ele tinha que passar por uma série de
por uma série de barreiras. Tinha uns caras, rapaz, uns caras que dormem de dia, sabe? E à noite eles vão pra rua, sabe? E os caras ficavam cobrando pedágio, sabe? E não sei, acho que eles não iam pra cima de Mestre, que eles deviam saber que o Mestre morava pra cá, tá certo? Eles deixavam passar. Mas eu me lembro, eu acho que era na rua Magalhães Barata, eu não sei como é que é o nome daquela outra ali, sabe? Onde morava a Mazeca, eu acho, sabe? Uma menina, sabe? Uma menina grandona, tá certo? Sabe, e ali os caras ficavam ali, sabe, ali numa passagem aqui com a passagem com passagem, certo? A passagem Magalhães Barata, eu acho, eu não sei se é isso, com a passagem Paulo Cícero, tá certo? E os caras ficavam ali fazendo pedágio, as pessoas passavam e iam para cima, sabe? E tentavam obter, sabe, algum ali, sabe, um pedágio ali, tá certo? Porra, é foda. Eu só sei dizer que o mestre, sabe, se aventurava lá da pedreira para vir. Agora, para pegar para o ônibus, para colocar para circular, ele tinha que sair de madrugada daqui da casa dele, sabe? Gastar mais 2 horas, sabe? Eu acho que ele saía às 4 horas da tarde, eu não me lembro disso, sabe? Eu me lembro que às vezes eu ia para missa aqui na paróquia, certo? Eu era coroinha, sabe? E não me lembro do mestre me chamando a atenção. Ei, rapaz, onde é que tu vais assim? Quando eu saía, acho que a missa era às 6 horas, sabe? E eu tinha que sair daqui às 5h30, não sei se era isso, eu não lembro. E não me lembro dele me abordando e perguntando para onde eu ia saindo aí de manhã cedo, eu não me lembro, porque eu acho que ele já tinha saído, tá certo? Porra, bicho é foda. E eu só sei que ele era um proletário, tá certo? Eu lembro quando o contrato dele foi rescindido, o patrão, sabe, para pagar a indenização que ele ficou devendo, ele não pagou tudo, mão de vaca, o filho da puta, era Diniz o nome dele, o nome do ônibus dele era Expresso Diniz, sabe? Entregou uma máquina de costura, eu me lembro disso, sabe? Eu me lembro disso, uma máquina de costura, sabe, que a minha avó, sabe, usava, ela veio para casa, tá certo? E se usou aqui para costurar, tá certo? Uma máquina de costura, eu acho que era Singer, não sei, certo? E mas assim me lembro como se fosse hoje, certo? Era um ônibus Chevrolet com cara fina, certo? O motor era de fora, era um carro a gasolina, tá certo? E eu só sei dizer isso, tá certo? Então, quando se fala hoje do trabalho, eu estou falando de trabalho há 11 minutos, se quer lembrar isso, sabe? O desperdício do esforço humano, tá certo? Para produzir riqueza para aqueles que têm meios de produção na mão, tá certo? Né? Que é o capital, tá certo? E as ferramentas, as máquinas, tá certo? E os meios aí de produção, tá certo? Que retiram a mais-valia, sabe, do trabalho humano, tá certo? E, e assim, sabe, se dá alguma coisa para o trabalhador em troca disso, tá certo? No tempo da escravidão, a retirada da mais-valia era 100%. No tempo do servilismo, talvez fosse metá-metá, entendeu? 50% pro servo da gleba ali, sabe, do cara que tinha uma terra ali onde ele plantava, ou quem sabe ali, sabe, o artesão, sabe, que produzia alguma coisa ali dentro das propriedades do dono do castelo, qualquer coisa assim, tá certo? E hoje essa a retirada da extração da mais-valia do esforço humano se dão nas fábricas, se dão nas lojas, sabe? Veja que tem uma casa aqui pequena e grande, que é de material de construção, você chega lá, fica olhando assim, todo tipo de ferramenta, sabe? De material que você pode usar, coisas que você nem imagina que utilidade possa ter, tá certo? Mas tem lá na casa pequena e grande. E essas coisas vêm de fábricas, tá certo? Alguma coisa vem de fora, tá certo? Vem da China, sabe, ali da Ásia, tá certo? Dos Estados Unidos, eu não sei se tem, tá certo? Eu lembro de uma chave inglesa, não, de uma chave de fenda que eu comprei lá em Manaus, sabe? Ali, lá no centro, ali perto do mercado do peixe, não sei se era da carne também ali, sabe? Eu não lembro que bairro era aquele ali, lá em Manaus, onde havia uma loja que só vendia produtos importados, certo? E eu me lembro que eu comprei uma chave de fenda alemã, estrela, tá certo? Me lembro até hoje, tá certo? E era uma chave assim, eu não sei para quê, na época eu não sei, eu tinha motocicleta, sabe? E eu não sei para que foi me servir aquela chave aquela chave, sabe, estrela, tá certo? E sei que ela se perdeu no tempo, essa chave. Mas o fato é que aí, sabe, hoje ainda, sabe, apesar de se falar hoje, sabe, que nós vamos perder para a robotização, tá certo? Aí, sabe, o esforço humano, sabe, que os humanos vão ficar aí, sabe, vão ter que se dedicar ao empreendimento, tá certo? A empreendimento, como é que se chama? Ao ah, como é que te chama a palavra, o substantivo? Empreendedorismo, tá certo?
a gente vai ter que se dedicar ao empreendedorismo, vamos ter que possuir CNPJ, porque o CPF não vai mais valer, essas coisas todas. Mas eu não acredito bem assim não, tá certo? As máquinas elas vão entrar, talvez isso aconteça para o futuro, daqui a uns 20, 30 anos mais, mas para o momento eu acho que a robotização vai dar uma aguentada, porque eles não podem fazer tudo, tá certo? Eles podem apertar parafuso, podem fazer soldas, e fazer força, sabe, movimentar ali as carcaças dos carros nas fábricas, aquela coisa toda, mas eles têm limite. Os robôs hoje estão até nas salas de cirurgia, rapaz, sabe, nas UTIs, para fazer, sabe, aqueles toques ali, sabe, aqueles toques sutis, mas só que não esqueçamos que comandando, sabe, aquelas máquinas que fazem toques sutis no corpo humano numa sala de cirurgia, é comandada, rapaz, por seres humanos, tá certo? Não adianta querer fugir disso aí. A inteligência artificial, ela é artificial até um certo ponto, porque na verdade ela é inteligência humana, natural, tá certo? Mas é assim, então, aí, sabe, refletir sobre isso, eu vou pedir aqui licença para Guma, tá certo? Quando são já 9 horas e 5 minutos, eu tinha que fazer esse vídeo. Ontem eu não fiz porque eu me ocupei em dar atenção para uma pessoa que estava interessada nos meus trabalhos profissionais, tá certo? E advocatícios, tá certo? E eu tive que dar atenção. E também aí, me ocupei com outras coisas aí. Eu estou fazendo um trabalho de upgrade no filme Game of Thrones, tá certo? Que está me servindo muito. A minha filha me mandou, sabe, a oitava temporada, que eu acho que é a última. Tá certo? Mas assim, tá servindo para quê? Tá certo? Hoje eu falei para uma figura aí, tá certo? Para lotar mais a minha cabeça de imagens, tá certo? De fazer a imagem, sabe? Aí quando eu falo, por exemplo, no Neolítico, certo? O que é que eu estou pensando ali? Eu estou pensando em encontrar ali na Idade Média, tá certo? Ali para as bandas da Inglaterra, tá certo? Ali, sabe, os ocupantes de tronos, tá certo? Apropriadores da produção e do trabalho, sabe? Dos excedentes da produção e do trabalho, que estavam ali, sabe, na Inglaterra, ali para aquelas bandas ali, sabe, da Escócia, da Irlanda, tá certo? É isso aí, tá certo? E mostra como é que essas pessoas aí, sabe, esses agentes aí, produziram estruturas, tá certo? Estruturas, instituições, sabe, viveram a vida, sabe? E aí, sabe, passaram um lote de tempo aí, 50 anos aí na superfície, e o que mais eles faziam, rapaz, era se matar, tá certo? Porra, o autor, sabe, o roteirista, rapaz, cansa a gente, rapaz, com diálogos assim, sabe, que dá impressão. Os caras falavam demais, rapaz, sabe? Tem aquele, o Tyrion, não sei, eu anotei aqui, eu tô com cada nome aqui, certo? É o Tyrion, certo? Que é um anão, tá certo? O cara, porra, o cara fala, 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 fala. E tem os outros sábios, sabe? E tem os intelectuais, sabe? E tem não sei mais quem. E tem os guerreiros, sabe? Porra, e tem os nobres, sabe? E tem as nobres, as nobres, né? Nobre, eu acho que nobre cobre os dois gêneros, tá certo? Enfim, rapaz, e reis, todo mundo querendo ser rei ou rainha dos 7 reinos, tá certo? Tem aquela coisa toda. E tem dragões, e tem zumbis, tá certo? Pô, bicho, sabe? Uma confusão dos mil demônios. Mas o que serve assim são os cenários dos castelos ali, sabe? Daquele mundo da servidão da gleba, sabe? Que mostra aí, sabe? Como é que o ser humano ali, sabe? Como é que o ser humano se debateu vivendo, rapaz, vê se pode uma porra dessa. E os caras não passavam, a maioria, sabe, de 50 anos, tá certo? E mostrava ali a classe da nobreza, certo? E a classe da população, do povo, sabe? Que se perdia ali, sabe, nas cidades, entendeu? Nos burgos, tá certo? Porra, não era fácil. Então, assim, eu vou pedir licença agora aqui para Guma, tá certo? Eu vou avançar um pouco mais aqui, tá certo? E vou falar aqui com o Primatão, licença também aí, Primatão, tô indo, vou ali, tá certo? É, aqui está dizendo que a minha aba travou, não sei que porra é essa, tá certo? E eu estava aqui. Deixa-me ir aqui no Chrome, certo? E não sei que porra é essa aí. Mas veja aqui, aqui tem uma janela aqui que eu abri, certo? Para falar de um tal de Peter Navarro. Mas eu acho que eu vou falar deixa-me ver aqui o site 247, que mostra uma foto mais interessante que eu queria, sabe? Que eu queria falar. De onde era? Era o 247. Cadê? Onde é que está o site 247? Ai, ai. Porra, bicho. Brasil 247. Eu tinha separado aqui uma imagem, tá certo? Que eu queria, mas não é essa aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Não é esta, tá certo? E vamos. Era o Trump, rapaz, sabe o que eu queria mostrar? Tá aqui a cara feia, sabe? A cara feia do cara.
Abel Ferreira vira favorito na CBF e pode assumir a seleção, mas não era isso que eu queria, não. Carro de Trump derruba o PIB. Era isso aqui, mas só que ele tá. Vamos ver se eu consigo aqui aí ampliar. Bora ver se eu consigo ampliar. Tá aqui, essa foto aqui que eu queria, tá certo? Olha esse mestre aqui, rapaz. Olha a cara desse cara. Pô, rapaz, esse cara tem DNA germânico, rapaz, vê se pode. Aí eu tenho uma teima hoje com minha filha, sabe, que eu chamo o cara de Trump, sabe? Ela diz que não é Trump, que eu devo chamar de Trump. Aí eu explico para ela que ele é Trump, certo? Porque Trump é alemão, é palavra alemã, tá certo? É como Silva, o sobrenome, tá certo? Silva é Silva, tá certo? Seja aqui, seja na Alemanha, Mister Silva, tá certo? Tem que chamar Silva, por hora, e não Mister Silva. Não, é Trump. E esse cara aqui é Trump, rapaz. Presidente do ZEUA, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, tá certo? Tá aqui é a Reuters, a foto é da Reuters. É em 28/4, tá certo? Tem 3 dias atrás, tá certo? E esse cara aqui, rapaz, sabe? Carro de Trump derruba o PIB e o mercado acionário nos EUAs. Dados do primeiro trimestre que mostraram a primeira contração econômica dos EUAs desde 22 foram alarmantes e causaram pressão imediata sobre as ações. Aqui a questão econômica, sabe, aí, sabe, dando rumo aí, sabe, a reprodução da vida do ser humano, tá certo? E não tem outra. Veja aí, quando fala de PIB, PIB é dinheiro, bicho. Mercado, o que é? Mercado acionário. Mercado acionário é o mercado de títulos, sabe? É mercado de ações, sabe? Onde aí pessoas compram essas ações, compram e vendem ações sem trabalhar. Só compra quem tem dinheiro, rapaz, sabe? Só compra quem tem dinheiro sobrando aí, sabe? E esse pessoal não vai para chão de fábrica, sabe? Ele não vai aí, sabe, construir fábricas, sabe? É aquela coisa do mercado, do financeiro sobre o produtivo, tá certo? E hoje aí os empresários, os proprietários de bens, sabe, de propriedades e de títulos e de ações e sabe, e aí sabe enfim, eles não querem saber, rapaz, de produzir com empresas, tá certo? Eles preferem uma hora dessa, por exemplo, quando já são aqui 9h12, os caras estão dormindo, rapaz, porque ontem eles foram dormir tarde, tá certo? Ficaram aí fazendo coisas aí, sabe, do mundo deles aí, sabe, nos espaços deles aí limpos, asseados, sabe, bem construídos, tá certo? Enquanto o povo aí, sabe, vive na merda, tá certo? Então assim, eu queria trazer essa imagem do Trump aqui para mostrar esse aí, ó, esse caretão aí feio, tá certo? Porra, bicho, é foda. Mas assim, rapaz, olha. Aí assim, deixa-me ver aqui fala aqui, esse cara aqui é um tal de Kim Kataguiri, sabe? As prostitutas de Kim Kataguiri. A extrema-direita defende a moralidade. A extrema-direita defende a moralidade que ela não possui, acima da liberdade e da legalidade que não consegue admitir. Eu não sei que porra é essa aqui, tá certo? Aqui tem um. Aqui tem um. Aqui, de quem é essa charge aqui, hein? Bora ver. É do Aroeira, cara, olha. Porra. O Aroeira tem 1981 artigos, o Renato, tá certo? Eu acho que ele tem a minha idade, o Renato. Aí aparece aqui o Paulo Gonet, tá certo? E diz assim: aqui está, denúncias, provas, análises estão prontos para votar? Aí o Supremo conclave parte 2. Mas, outra vez, esse primeiro aqui, quem é? É o Gilmar? Aqui a Carmen, certo? O Dino, o Zanin e o Moraes. Calma, Fux. Que ele é o Fux, é? Calma, Fux, você precisa se acostumar com isso. Aí mostra aqui o Fux sem peruca, tá certo? Porque o pessoal é invocado com Fux e diz que ele usa peruca, tá certo? E esse aqui é o Aroeira, rapaz, que faz essa charge aí. O Supremo Conclave, tá certo? Tirando o sarro ali do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Assim, rapaz, essas coisas aí, sabe? Essas coisas de justiça tomaram, assim, fôlego. Ali naquele filme, Game of Thrones, tá certo? Num certo momento, quem toma relevância é um sacerdote lá, tá certo? Que quer submeter ali, sabe, a fé, sabe, quer colocar a fé ao lado do político, tá certo, ao lado da monarquia, tá certo, ao lado do rei, entendeu? E o pau quebra, tá certo? Essa fase aí ficou para trás, embora uns queiram aí, sabe, que essa coisa volte. E hoje o que nós temos são instituições civis, como, por exemplo, no caso aí o Supremo Tribunal Federal, e que essa charge do Aroeira tem tudo a ver, tá certo? Quando fala aí o conclave, hoje o Papa, tá certo, faleceu, e ali os cardeais estão reunidos para escolher o novo Papa, quando são 24 minutos de vídeo, e
Mas assim, a igreja católica hoje, a apostólica romana, não tem o mesmo papel que teve ali, sabe, na Idade Média, aquela coisa toda. A crença, a fé, sabe, hoje ela está colocada ao lado, tá certo? E hoje prevalecem as forças civis, as forças dos cidadãos, as forças da sociedade não religiosa, tá certo? E ali quando fala de Supremo Conclave, tá certo? Ali o Aroeiro ele é foda, tá certo? Então aqui é a história do Trump de novo, mas eu não quero mais falar do Trump. Mas assim, aí eu falava aqui de um tal de Peter Navarro, tá certo? Que eu tô com essa coisa aqui e eu preciso sair daqui. O Peter Navarro, sabe, é um assessor aí do Trump, certo? O czar do tarifaço de Trump, que acredita que os EUs estão morrendo por culpa da China, tá certo? Essa coisa aí já enfraqueceu, tá certo? Esse Navarro já não é mais o que, sabe, o que ele é, tá certo? O tarifaço perdeu força, foi ali, sabe, uma onda, sabe, que foi antes de chegar na praia, sabe, ela morreu, tá certo? E eu fecho essa janela aqui do Navarro, que eu não quero mais saber desse cara, tá certo? Mas aí me resta o quê, tá certo? Me resta o quê? Essa história aí, sabe, quando o Navarro fala do tarifaço, ele está falando de comércio exterior, rapaz. Ele está falando de compra e venda, rapaz, sabe? Quando fala de compra e venda, eu não sei por que que eu vou lá para o Mediterrâneo pensar ali, sabe? Ali nos fenícios, sabe? E na porrada que havia entre fenícios e romanos, tá certo? E fenícios e gregos, e fenícios e persas, sabe? E ali romanos e ali, sabe, os cartagineses, certo? Porra, bicho. Tudo em torno do comércio, tá certo? E o comércio hoje continua com o mesmo valor, tá certo? Aí esse tal de Trump aparece hoje, sabe, diz que impondo tarifas sobre a mercadoria dos outros, mas ele não consegue, porque tem certas mercadorias que são importantes para o mercado interno, sabe? Quem compra mercadorias é para consumir. Tá certo? E os Estados Unidos compram mercadorias aí, sabe, mercadorias aí, do mercado internacional, do comércio exterior, tá certo? E essas mercadorias é para consumo. E quando elas não são adquiridas porque o preço está muito alterado, que foi o que o Trump fez, sabe? Ele elevou as tarifas, os preços aí, sabe, de importação. Aí isso dificulta o consumo interno, tá certo? E aí, sabe, o pessoal vai ter que optar por novos produtos, aquela coisa, ou então não vai consumir, e isso traz um desarranjo de doido, tá certo? E aqui, veja que nós aqui no Brasil, nós temos uma lei que é o Código Tributário Nacional, que fala do imposto sobre a importação. Veja, quando fala do imposto, ele está falando da tarifa, de tarifa, tá certo? A qualquer produto do exterior para entrar aqui, sabe, paga um imposto. Ou quem quer que queira comprar coisas do exterior, empresas brasileiras, tem que pagar um imposto. A mercadoria entra, tá certo? E é recolhido na entrada ali, ali, sabe, é um imposto que vai para os cofres do governo, tá certo? E se paga então ali, sabe, o valor da mercadoria para quem fornece a mercadoria, para o produtor, e ao mesmo tempo se recolhe sobre aquele preço ali um percentual que vai para os cofres do governo, tá certo? São ali, sabe, a área de tributação, de pagar tributo, tá certo? E o Trump está atuando sobre esse assunto aí, rapaz, criando tarifas, tá certo? Aumentando ali, sabe, o preço das mercadorias para entrar aqui, tá certo? Ou a taxa de importação sobre ali os seus importadores, as suas empresas que importam ali, sabe, para importar eles têm que, as empresas nacionais, no caso estadunidenses, têm que pagar um preço maior, tá certo? E eles se negam a pagar esse preço maior, quem oferece não vende, certo? E quem está querendo, sabe, comprar, não compra, tá certo? Tudo isso por causa dessas maluqueiras aí que o Trump está aí, sabe, impondo, tá certo? Então, assim, eu saio desse decreto que justamente aqui que dispõe sobre o imposto de importação, mas eu saio desse decreto aqui porque esse assunto já está vencido, tá certo? E aí vem a história, né, do graça, indulto e anistia. Anistia, sabe, o pessoal hoje está ali no Congresso Nacional, sabe, querendo aí anistiar todo mundo, esse pessoal que participou do golpe, que queriam a intervenção do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sabe, no governo e aquela coisa toda, tá certo? Só que eles têm hoje, sabe, tem uma lei, sabe, que regulamenta isso aí. Que lei é essa aqui, tá certo? Anistia, graça e indulto são institutos, né? São formas de extinção da punibilidade, tá certo? Veja, extinção da punibilidade, tá certo?
o cidadão, depois de apenado, tá certo? Ele pode ser anistiado, pode ser beneficiado por graça ou indulto, conforme o artigo 106, inciso 2 do Código Penal. Então veja que nós temos o Código Penal, tá certo? E no artigo 107, inciso 2, tá certo? Nós temos lá esses três institutos aí, anistia, graça e indulto. O pessoal está trabalhando hoje a questão da anistia, tá certo? Que é uma forma de distinguir a punibilidade, tá certo? Que é aquela condição de que todo crime pode ser punido, tá certo? E os caras querem trabalhar essa ideia aí, sabe? Distinguir essa possibilidade de punir pessoas que participaram do golpe, tá certo? E eu saio daqui, tá certo? E chego mais aqui também falando de anistia. E veja que hoje a questão é, sabe, aí, sabe, uma porrada de brasileiros, sabe, quando eu estou com 30 minutos de vídeo, sabe, foram autores, foram já condenados, sabe, por terem participado do golpe. E os caras estão querendo hoje reduzir a pena, sabe, através do STF, numa atitude conciliatória, tá certo? E não vai dar. E veja quem é que está falando do Temer, vê se pode uma porra dessa, tá certo? Eu vou te contar. Aí aqui fala de anistia, momentos da história em que ela foi concedida, mas já vou saindo daqui, tá certo? Porque eu estou cansado já de falar disso, são 30 minutos de vídeo já, tá certo? Aí aqui eu tenho aqui, aí, sabe, um momento em que os militares, sabe, foram tentados, sabe, a intervir, aí, sabe, na política, tá certo? E fizeram revoltas, sabe, tentaram aplicar golpe, e houve uma revolta de Aragarças, tá certo? A revolta de Aragarças conhecida localmente como Revoltoso do Veloso, foi uma tentativa de golpe militar contra o governo de Juscelino Kubitschek em 4 de dezembro de 59, que tinha o objetivo de derrubar o governo do JK e instalar uma ditadura, tá certo? E aqui diz Aragarças, onde é que está Aragarças, tá certo? Foi aqui, etc e tal, bababá, tá certo? A Força Aérea Brasileira foi que se meteu junto com o Exército, certo? Quando já são aí 31 minutos de vídeo, eu tenho que acabar esse vídeo, já fechar, tá certo? Aqui eu queria localizar onde foi que isso aconteceu. Aqui não tá falando, tá certo? Mas me parece que era Garças. Pra onde é que era Garças, hein? Porra, bicho. Vou ficar devendo esse aí, tá certo? E eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Aragarças só assim pra marcar, sabe? E me fazer voltar aí. E eu vou deixar então aqui aberto, tá certo? E vou dizendo então que meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Sou um caboclo falador. Bom dia.